Chegamos hoje na lição de número 5 aqui da classe dos adolescentes do segundo trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Tiago Panzariello, onde estamos trabalhando sobre a história de um povo escolhido. Texto excepcional e muito legal para você estudar junto com os teus alunos sobre o Antigo Testamento. Na aula de hoje, lição 5, que cai no dia 4 de maio, vai trabalhar sobre os novos líderes para um novo tempo, os juízes. Vamos analisar esse texto dos juízes com vocês de forma panorâmica. Inicie pelas bases bíblicas, a primeira leitura bíblica que está em Juízes, capítulo 2, versículos 11 a 19. Depois apresenta a mensagem, que se localiza em Juízes 2, versículo 10. E eu espero que o Senhor te use na palavra na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa que está chegando por aqui, se inscreve nesse canal para não perder nenhuma das minhas aulas, tá? E você pode nos acompanhar também por outras redes sociais. Só você colocar no Google aí, Janderson Nascimento EBD. Você pode me acompanhar no Spotify, no TikTok também, tem uma turma muito boa lá com a gente. Que Deus abençoe você que está acompanhando por aqui. Quero mandar um abraço tudo especial para o teu coração. E você pode me acompanhar também no Instagram. É só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD, seguir a gente, que Deus te abençoe. A minha oração é que o Senhor te use na palavra nessa lição. Que seja uma bênção para a escola dominical da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Deus. Quando nós estudamos então as Escrituras, a palavra de Deus, nós descobrimos que a nossa Bíblia, ela apresenta para nós de forma prática 66 livros, onde nós podemos dividi-los em dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Lembra disso? O Antigo Testamento, ele possui então 39 livros na nossa versão. O Novo Testamento, 27 livros. Hoje nós não vamos falar do Novo Testamento, vamos falar só do Antigo. Na nossa versão, nos 39 livros do Antigo Testamento, nós podemos dividir então em 5 blocos. Que blocos são esses? Esses blocos são blocos literários para poder entender o texto, ou seja, para ficar fácil a nossa leitura bíblica. O primeiro bloco que nós vamos encontrar no Antigo Testamento chama-se então, na nossa versão, de Pentateuco. Se inicia em Gênesis e termina então em Deuteronômio. O segundo bloco é conhecido então como Livros Históricos de Israel. Inclusive, a gente está estudando esse bloco agora. Quem é que entra aqui? Entra a partir do livro de Josué e vai até o texto de Esté. São 12 livros na sequência, onde nós encontramos então a história de Israel. O terceiro bloco é conhecido como livros poéticos. Os livros poéticos se iniciam então no livro de Jó e vão até o texto de Cantares de Salomão. São 5 livros. O quarto bloco é conhecido no Antigo Testamento como profetas maiores, que se iniciam então no profeta Isaías e vai até o profeta Daniel. E o quinto e último bloco do Antigo Testamento são os profetas menores, que se iniciam em Oséias e vão até Malaquias, um conjunto de 12 livros. Então nós temos em mãos o Antigo Testamento. Vamos olhar para o Antigo Testamento. Na nossa versão nós temos então 5 blocos. Nos livros históricos nós vamos encontrar o livro de Josué, que nós pincelamos aqui com vocês, e vamos encontrar também o livro de Juízes. Nessa sequência, nós entendemos na nossa versão que Juízes é um livro histórico. Só que quando nós estudamos a Bíblia hebraica, nós descobrimos que a divisão da Bíblia hebraica, didática, é diferente. Por exemplo, na nossa Bíblia nós temos então 39 livros no Antigo Testamento. Eu preciso deixar isso claro para você. Na hebraica, nós temos a mesma quantidade de capítulos, a mesma quantidade de versículos, porém lá a divisão de livros é diferente. Ao invés de ter 39, lá só tem apenas 24 livros. É incrível isso. O que acontece lá com a Bíblia hebraica? Alguns livros que para nós são divididos, lá são unidos. Exemplo, para nós temos então o livro de 1º Reis e 2º Reis. Lá na hebraica não existe essa divisão. É um livro só, se torna o livro de Reis. Para nós temos o livro de 1º Samuel e 2º Samuel. Na hebraica não tem isso. É um livro só, o livro do profeta Samuel. Nós temos, então, de forma especial, essas divisões para demonstrar, então, uma didática.
Mas na hebraica isso é compactado, ou seja, ao invés de ser 39, já que alguns livros são unidos, vai diminuindo até se tornar 24. Outro detalhe, nós dividimos a nossa Bíblia em 5 blocos, como eu citei para você. Pentateuco, livros históricos, nós temos livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Na hebraica, nós só temos apenas 3 divisões, então a didática lá é diferente. Nós temos, então, a lei, que representa o Pentateuco, nós temos, então, os profetas e nós temos, então, os escritos. Nos profetas, na Bíblia hebraica, nós vamos ter, então, a divisão, ao invés de ser profeta maior e menor, como nós temos na nossa, lá é diferente. É profeta anterior e profeta posterior. Anterior ao quê? Ao cativeiro babilônico. Então, aquela turma que profetizou antes do cativeiro é um profeta anterior. E a turma que profetiza durante e depois é posterior. Quem é que entra aqui como profeta? Entra, por exemplo, o livro de Josué, que para a gente é um livro histórico. Josué lá vira livro profético. Josué é visto como um profeta no Antigo Testamento na Bíblia hebraica. E o livro de Juízes, que para a gente é um livro histórico, lá também vira um livro profético, porque os juízes são vistos na Bíblia hebraica como profetas de Deus. Nós observamos essa qualificação e entendemos então essa riqueza teológica que temos aqui. Se você contar quem foram e quantos foram os juízes de Israel, nós entendemos que eles lideraram Israel em um período de 410 anos, aproximadamente até 460. É um período histórico longo. Você vai perceber também que entra ali só no livro de Juízes, até o Sansão, você vai perceber isso, 12 juízes, mas historicamente falando, são 14, se você contar com o profeta Samuel, que também é um juiz, e com Eli, que vem antes de Samuel. Então nós temos na sequência 14 juízes no Antigo Testamento, juntando aqui Eli, que foi um sacerdote e juiz, e também Samuel, que foi um sacerdote, juiz e profeta. Aí a gente fecha o contexto dos livros históricos e entendemos também o livro de Juízes. Eu espero muito ajudar você. Se essa aula está te edificando, se está trazendo clareza também ao teu coração, por gentileza, comenta aí. Teu comentário me ajuda muito. Se você puder enviar essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus, eu vou te agradecer também. Para a gente começar bem a aula de hoje, o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: o período dos juízes. Quando é que se inicia então o período dos juízes? O período dos juízes na história de Israel se inicia pós-morte de Josué. Um detalhe para você não cometer um equívoco: tem muita gente que diz que Josué não preparou líderes para poder estar liderando Israel. Isso é equívoco. O Josué preparou líderes, sim. Preparou diversos anciões para poder tomar conta de Israel depois da sua partida. Ele morre aos 110 anos. Esses líderes lideram Israel até um determinado período. Porém, esses líderes não preparam outros líderes para poder ser então sucessores nesse processo de liderança. Daí então se inicia o período dos juízes, homens e mulheres que são levantados por Deus para exercer uma obra de libertação. Nós precisamos compreender que Josué ele conquista a terra de Canaã. Só que ainda nesse período da conquista existiam várias batalhas, existiam também várias guerras entre o povo cananita contra a nação de Israel. Israel estava se estabelecendo sobre o território. Porém, o texto de Juízes me deixa claro, e deixa claro também para você, que todas as vezes que Israel se afastava da presença de Deus, da comunhão com o Senhor, e se embarcava no laço do pecado, eles eram então dominados por pessoas opressoras, por reinos opressores, que escravizavam Israel mais uma vez. E quando então eles clamavam a Deus, orando ao Senhor, Deus levantava juízes para poder estabelecer então essa libertação. Um detalhe também que eu quero deixar claro para você: há uma diferença muito grande entre o livro de Josué, que é o livro da conquista, é o livro da vitória, é o livro de tomar posse da terra, quando o povo caminha com Deus. O livro de Josué demonstra isso.
Já o livro de Juízes demonstra, então, um povo que está na terra e, ao invés de caminhar com Deus, continuar com Deus, agora perde a comunhão, é escravizado e, quando clama ao Senhor, quando está sobre o juízo, Deus então levanta juízes, servos e servas para exercer uma obra extraordinária. Eu disse para você que durante todo esse período histórico, Deus então levanta juízes, servos e servas para uma obra extraordinária para a glória de Deus. Eu espero muito te ajudar a entender todo esse contexto histórico também, para poder explicar isso aos teus alunos em sala de aula em Cristo Jesus. Nós percebemos que o próprio texto de Juízes, capítulo 21, versículo 25, faz questão de dizer para a gente que naquele período cada um fazia o que achava bem, ou seja, faltava uma liderança. E pela falta dessa liderança, muitas pessoas entravam em pecado. E aqui nós vamos entender que Deus então começa a levantar servos e servas para demonstrar o caminho de servir a Deus de todo o seu coração. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos citar então o exemplo da juíza Débora. Neste segundo ponto, nós vamos entender que Deus levantou essa mulher como profetisa para ser uma libertadora, uma mulher então que conduz o povo à presença de Deus. Neste segundo ponto, eu quero sinalizar para você também quem são os juízes de Israel, conforme está escrito no texto de Juízes e também no início do livro do profeta Samuel, ou seja, no livro de Samuel, que é um livro histórico na Bíblia hebraica, um livro profético. Vamos lá. O primeiro juiz que você vai encontrar é Otniel. Está citado também no texto de Juízes. O segundo é Eude. O terceiro é Sangar. A quarta juiz é Débora, que nós vamos estudar agora neste ponto. O quinto juiz é o Gibeão. O sexto juiz, então, é o Tola. Nós temos, então, Jair como juiz. Nós temos, então, Jefté. Nós temos, então, o Ibissã, que também é um juiz. Nós temos o Elon. Nós encontramos também a citação de Abdon, que também se coloca como juiz. Nós temos, então, o 12º juiz citado no livro de Juízes como Sansão, que é levantado por Deus. Ele é o último juiz do livro. E, na sequência, encaixando com o livro de Samuel, nós temos, então, o livro de 1 Samuel. Nós temos, então, Eli, que é um sacerdote juiz, e nós temos o profeta Samuel, que é sacerdote, juiz e profeta. Então, nós temos 14 juízes aí no Antigo Testamento. Vale a pena você parar para entender isso. Isso porque o texto de Samuel se encaixa com esse período de juízes e diversos autores biblicistas também concordam com essa posição. Quando nós olhamos, então, para a característica de Débora, nós entendemos que Débora ela é levantada por Deus como a quarta juíza, uma mulher de Deus, uma profetisa, levantada por Deus para orientar o povo de Israel. Isso está escrito em Juízes capítulo 4, versículo 4 também. Ela é levantada por Deus de uma forma muito especial para libertar o povo do governante Jabim, que estava escravizando especialmente Israel. Nós percebemos que essa mulher se coloca em oração, buscando ao Senhor. Ela é uma orientadora, ela é uma pessoa de oração. Ela orienta Baraque, que era um guerreiro que foi levantado por Deus para enfrentar então Cícera. De acordo com a Bíblia, nós entendemos de forma especial que ela é levantada por Deus para ser uma mulher como instrumento de Deus, como orientadora. Olhar para Débora é entender que nós precisamos também de pessoas intercessoras na nossa vida. Débora é uma mulher intercessora. Ela orienta um jovem a servir a Deus. Nós precisamos também, como adolescentes, ouvir aqueles que são líderes espirituais, ouvir os nossos pais, os nossos pastores, a nossa liderança espiritual, as irmãs do círculo de oração, que são mulheres de Deus, que são servas de Deus, que nos orientam no caminho. Ouvir os professores da escola bíblica dominical. A Bíblia faz questão de dizer que Baraque, ele se coloca à disposição para ir à guerra, mas ele só se colocou à disposição para ir à guerra com uma condição: se Débora fosse com ele. Débora fosse com ele intercedendo. Baraque vai à guerra. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus providenciou a saída.
Cícera estava preparado para destruir Israel. Tinha carros de ferro para a batalha. O Baraque, ele só tinha uma coisa: a presença de Deus, alguém intercedendo. E quando ele ora, de acordo com a própria Bíblia, Deus envia a resposta. O Cícera não consegue vencer Baraque. Deus então envia chuvas poderosas, onde o próprio Cícera não consegue avançar devido aos seus carros de guerra atolarem durante o caminho. E durante toda essa oportunidade, Deus enviou respostas de forma poderosa através da oração de Débora. Baraque vence de uma forma poderosa e Deus então estabelece especialmente Débora como a mulher de Deus. Como nós precisamos de líderes que nos orientam. Esse segundo ponto aponta, então, para o caminho de obedecer à nossa liderança espiritual, de caminhar com aqueles que caminham com Deus. Como é importante nós termos líderes espirituais que nos orientam a servir a Deus. Se você tem uma chamada de Deus como jovem adolescente, procure pessoas que são espirituais, procure pessoas que amam a Deus, procure pessoas que procuram viver o seu caminho diante da presença do Senhor. Que essa aula possa edificar você. Vamos avançar. Se tu conhece alguém que precisa assistir a aula, olha, envia aí, tá? Deixa o like, coloca de onde você está me assistindo também, porque me ajuda quando você faz isso. E vamos então para o terceiro ponto, onde nós vamos estudar sobre os juízes Gibeão e Sansão. Nós vamos entender que Gibeão também é levantado por Deus e Sansão também é levantado por Deus nessa característica espiritual do livro de Juízes. E é claro que a gente vai dividir também isso aqui. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: Gibeão, o juiz corajoso. A Bíblia descreve que Gibeão ele é o quinto juiz a ser levantado em Israel, diferente de Sansão, que é o 12º, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. O Gibeão ele se coloca à disposição de Deus, obedecendo um chamado do Senhor de uma forma poderosa. O seu contexto demonstra, então, que o povo de Israel estava sendo oprimido em um período histórico. Isso está citado a partir de Juízes, capítulo 6, aonde os amalequitas, então, agem contra Israel e a nação estava sendo oprimida. O Gibeão é encontrado em um lagar, praticamente trabalhando de uma forma poderosa, buscando ao Senhor. E ali Deus visita o Gibeão. O Gibeão ele é levantado por Deus como um servo de Deus, alguém que é de uma família pequena, alguém que é chamado pelo Senhor, alguém que se coloca à disposição. Deus levanta com Gibeão também 300 escolhidos, 300 servos, para enfrentar uma grande batalha contra os amalequitas, um exército poderoso. E a história de Gibeão demonstra para a gente, a partir do capítulo 6, capítulo 7, que ele se coloca à disposição para servir a Deus de uma forma poderosa. Se você ler especialmente toda a chamada de Gibeão, você percebe que Deus então estabeleceu de uma forma poderosa uma visita a Gibeão. Gibeão convoca os homens para poder se levantar contra os amalequitas. Aparecem então 32 mil. Deus então fala com Gibeão que esses eram demais e manda Gibeão mandar embora os covardes, os doentes, os idosos. E aí você vai perceber, de acordo com a Bíblia, que ficam apenas 10 mil homens. De acordo com Juízes, capítulo 7, versículos 4 ao 6. Deus então dá outra estratégia para Gibeão, a maneira como eles bebiam água. Deus escolhe aqueles que bebiam água, vigiando, trabalhando, a observar especialmente a ação do inimigo. E são separados apenas 300 homens. 300 homens que vão para a guerra com coragem, com força, confiando no Senhor. Deus então vence a batalha com esses 300 homens e, de acordo com a Bíblia, por 40 anos, Gibeão, ele foi juiz então em Israel. Nesse período, você precisa lembrar que não existem aqui os reis. Os juízes são líderes que são levantados pelo Senhor, que dependem de Deus e são confiados então na presença do Senhor. Então, nesse contexto, você olha para Gideão e você aprende então sobre a oportunidade de ter a coragem de confiar o teu coração a Deus, de depender do Senhor. Você aprende também sobre a coragem da dependência de servir ao Senhor. Nós precisamos ter coragem também no nosso dia a dia para servir a Deus.
nós precisamos ter coragem para colocar a nossa vida à disposição do Senhor em todo o tempo. Então, analisar todo esse contexto bíblico é demonstrar para a gente essa riqueza, essa vida corajosa diante do Senhor, servindo a Deus também de todo o nosso coração. E avançando, o segundo subtópico destaca então sobre o seguinte argumento: Sansão, escolhido desde o ventre da sua mãe. Quando nós olhamos então para a história de Sansão, nós descobrimos que Sansão foi separado por Deus. Ele é o 12º juiz do livro de Juízes, é o último do livro de Juízes. Depois dele vai surgir então o Eli e o Samuel, tá? O Sansão, ele aparece como escolhido por Deus, ele é fruto de uma promessa, semelhante também aos nossos adolescentes que servem na igreja. Também são frutos de uma promessa de Deus. Também foram escolhidos por Deus desde o ventre. O detalhe de Sansão é que ele é escolhido por Deus, ele tem uma obra a fazer agora contra o período dos juízes, sendo realizados agora pelos próprios filisteus contra a nação de Israel. Ele inicia o processo da libertação e esse processo vai ter fim nos dias de Davi. É claro também que nós vamos aprender, de acordo com a história de Israel, que Sansão ele é levantado por Deus. O segredo de Sansão estava na presença de Deus da sua vida. Porém, o Sansão foi separado por Deus para ser um nazireu de Deus. O que é um nazireu? Alguém que é consagrado desde o ventre da sua mãe ao Senhor, ou tira um período muito longo de consagração. Essa consagração envolve não tirar a barba, ou seja, aparar a barba, cortar o cabelo, não se contaminar com vinho, não se contaminar com coisas sacrificadas ou até mesmo mortos. Aqui nós vamos aprender que a consagração de Sansão era a consagração a Deus, representava então a sua aliança. Nós também somos consagrados a Deus. O teu aluno também é consagrado, consagrada a Deus. Servem ao Senhor, foram escolhidos por Deus. E qual é o papel desse aluno? Servir ao Senhor em todo o tempo. E servindo ao Senhor sobre o voto do nazireado, você percebe que Sansão liberta o povo de Israel em diversas maneiras. Porém, o inimigo é sujo contra Sansão. Ele arma um laço e Sansão cai. Ele se apaixona pelas mulheres filisteias. Sansão ele é derrotado, especialmente pelo seu maior desejo, pelo desejo de encontrar uma esposa. No final da sua vida, ele se apaixona por uma moça chamada Dalila. Ela arma o laço por influência dos filisteus, que levam agora Sansão sendo preso, depois de ter quebrado o pacto e aliança com Deus, tiram os olhos de Sansão e transformam Sansão em um escravo. Aqui nós temos então dois processos: o processo de estar com Deus e o processo de ser fisgado por um laço e se deixar cair em tentação. Mas olhando para Sansão, nós também aprendemos outra coisa. Deus é um Deus restaurador. Ele restaurou a vida de Sansão, perdoando os seus pecados, perdoando as suas fraquezas em um momento em que ele reconhece a sua dependência de Deus. E a própria palavra diz que no final da vida de Sansão, Sansão teve mais vitória do que toda em sua vida ao derrotar os filisteus, porque Deus abençoou Sansão de uma forma poderosa. O mesmo Deus também pode abençoar você, restaurar você, te abençoar e fazer você prosperar para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Insta também, o nosso arroba é muito fácil, @Janderson Nascimento ou @FacilitaBD. Eu vou ter o prazer em te acompanhar, em conhecer você também, em ter você nos acompanhando, conhecendo o nosso trabalho pastoral também, porque nós também exercemos essa função pastoral, cooperando na Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, servindo ao Senhor em todo o tempo. É claro também que eu quero pedir a você, se você pode, tira uma foto, me marca no Instagram, se inscreve no canal, eu vou ter o prazer em te receber por aqui para a glória de Deus. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira no nosso canal Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia. Mas toda quinta-feira ao meio-dia é um encontro marcado da classe dos adolescentes, onde você tem acesso às nossas videoaulas, onde você pode estudar a palavra de Deus, onde você pode também fazer as suas anotações, crescendo, avançando, aprendendo ainda mais das Escrituras, para a glória de Deus com a gente, em nome do Senhor Jesus. Se você está afastado de Jesus e precisa muito voltar para Cristo, aceite a Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso deixando uma mensagem aqui abaixo: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. O nosso papel aqui
é fazer isso, é orar por você e apresentar a palavra de Deus para que você possa se apresentar diante de Cristo como um servo e uma serva do Senhor também. Se você precisa de oração, coloca aí o teu pedido de oração, nós vamos ter o prazer de orar por você em Cristo Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês um texto que pode ajudar muito você a estudar a palavra de Deus, estudar o Antigo Testamento, os livros históricos. Esse texto, Introdução ao Novo Testamento, da editora Vida Nova, escrito pelo Raymond Dillard e o Longman III, um material muito legal, que traz um panorama muito bom sobre os livros históricos de Israel, que inclusive pode ajudar muito nesse trimestre. Se você pode adquirir, faça isso também. É claro que eu te aguardo por aqui na próxima lição, na lição de número 6, onde nós vamos tratar sobre o próprio Samuel. E o tema da lição de número 6 é Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Nós vamos estudar esse livro com você também. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser, em Cristo Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.